Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo, um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos e dar essa visão, poder trazer para vocês esse modelo que a gente entende que funciona muito bem e que é aplicável, perfeitamente aplicável aqui ao negócio de vocês. Vamos ver aqui se comigo vai. Boa. Bom, vamos lá. A gente vai passar aqui uma visão compacta do que a gente teve a oportunidade de passar com um grupo menor ontem. E vamos abordar aqui 3 tópicos. Indicadores financeiros, DRS detalhadas. Então, se vocês têm diversos produtos, como que vocês podem olhar para eles de forma distinta e gerir isso. E uma visão consolidada, que vocês devem aplicar ao negócio de vocês para entender as oportunidades que vocês vão ter nessa gestão. Então vamos lá, aqui eu trago 8 indicadores, vou fazer uma explicação aqui mais fast track para vocês, começando pelo CAC. O CAC é o dia a dia de um infoprodutor, né? Todo mundo sabe quanto que é o seu CAC, está na ponta da língua esse número. A gente fez um aprofundamento com cálculos e demonstrando qual a fórmula que a gente deveria aplicar aqui. A ideia é, de fato, compartilhar um modelo e dar visibilidade. Hoje a gente vai fazer uma passagem mais superficial, mas esse é o indicador que está mais no dia a dia. Então, não vou entrar muito no detalhe, é o custo do cliente, quanto que vocês investem em marketing, em time e quantos clientes voltam e qual o custo por cliente. No indicador 2 aqui, a gente fala sobre LTV, Lifetime Value. Quem é aqui que olha para esse indicador? Olha aí, temos algumas pessoas que olham. Esse indicador é muito importante, é o quanto de receita o seu cliente está trazendo para o seu negócio, quanto que ele traz. E isso é muito importante para vocês correlacionarem com o CAC, entender quantas vezes o CAC o seu cliente traz de retorno. Eventualmente, a gente pode ter produtos que, num primeiro momento, ele vai gerar prejuízo. Você precisa investir mais e o que o cliente vai trazer de retorno, ele é menor do que o CAC. Só que se isso se mantiver, a gente não vai ter sustentabilidade financeira nesse negócio. Então, é importante gerir isso e pensar como que a gente aumenta o LTV dos nossos clientes, como que a gente calcula isso da forma correta, como que a gente olha isso de forma segregada por produto. A gente traz um terceiro indicador aqui, que é a receita recorrente mensal. Para quem está começando ou já está operando na pós, tem isso aqui muito claro. É uma receita que mensalmente vai entrando. Usualmente, quando a pós é vendida, não é vendido como um produto em que se é cobrado tudo de uma vez, por ser um produto de um ticket maior. Então, o aluno ele vai pagando isso mensalmente e a gente precisa trabalhar com a previsibilidade disso, porque o CAC da pós, ele não vai se pagar no primeiro mês, na primeira mensalidade. Só que quando a gente analisar isso ao longo de todo o ciclo de duração da pós, a gente vai ver que aqui tem um retorno muito interessante. Só que no primeiro mês, a percepção pode ser de que o dinheiro está ficando na mesa, não está sendo sustentável esse negócio. E é um mindset diferente, é uma forma diferente de olhar para o negócio do que a gente está acostumado a fazer quando é um produto que tem um pagamento único, uma receita única, one shot. Taxa de churn. Quem aqui olha para a taxa de churn? Tá diminuindo o número de pessoas à medida que a gente avança nos indicadores. Essa aqui também é muito importante, principalmente quando a gente correlaciona isso aqui com um produto que tem receita mensal recorrente. Para entender, primeiro, se esse churn está num número muito alto, quando a gente faz um bench com outros produtos parecidos de mercado. Segundo, o que a gente pode melhorar no churn, que isso aqui vai impactar diretamente na nossa receita e vai aumentar o nosso LTV. Quanto que o nosso cliente está trazendo de receita daquele produto. Partindo aqui para o quinto item, margem de lucro bruta. Agora vai ficar mais difícil, hein? Quem que olha para a margem de lucro bruta aqui? Uma pessoa.
que é a margem de lucro bruta, pessoal? É tirar todos os custos diretos daquele produto e quanto que ele está gerando de contribuição para o negócio. Então, mais à frente, a gente vai fazer uma passagem aqui por uma estrutura de escola. Então, imagine que vocês têm 4 produtos rodando e cada um deles tem uma margem diferente. Como que isso se comporta? Como que a gente olha isso? A gente vai poder ver isso junto e mostrar um pouco disso na prática. Como que vocês aplicam isso no dia a dia? Margem de lucro líquida. Alguém olha para a margem de lucro líquida aqui? Uma pessoa também. Margem de lucro líquida é quanto sobra no fim do mês no seu negócio. Quanto que você pode fazer de retirada? E aí aqui a gente traz também uma visão do ponto de gestão organizacional efetivamente. Vale a pena fazer como Prolabore? Vale a pena fazer retirada de lucro efetivamente da companhia? Quais os impactos disso no futuro, se eu penso em uma parceria, se eu penso em um M&A? Como gerir o negócio melhor e ter eficiência tributária? Aqui tem uma série de ICs que a gente acrescenta nas análises que ela pode impactar o quanto de dinheiro está chegando no fim do mês daquele negócio. Ponto de equilíbrio. Isso aqui é um indicador que ajuda muito, principalmente em produtos novos. Quanto a gente precisa vender para pagar a conta desse negócio? O que é o número mínimo viável? Quanto tempo eu vou testar isso aqui para entender se ele vai conseguir pagar a conta e dar resultado no final? São análises que quando a gente vai lançar um negócio novo, a gente precisa fazer até para ter visibilidade de todos os custos que a gente está tendo no desenvolvimento daquele produto e o quanto que a gente precisa converter em vendas para minimamente pagar ele. Tendo essa conclusão de que o custo de todo aquele investimento ele foi pago, ou que o prejuízo aconteceu efetivamente. E por último, o ROI. Thiago falou bastante de ROI aqui. Return on Investment, né? Ou retorno no investimento aqui no português. Esse é um indicador também que a grande maioria dos infoprodutores olha o quanto de dinheiro a gente está colocando no negócio e o quanto está voltando, tá? Até aqui, todo mundo já conhecia todos esses indicadores, tem coisa nova. Boa. Vamos lá. A gente vai passar aqui, em benefício do tempo, já para a visão de resultado. Então, um pouco do que eu falei lá atrás, alguns indicadores a gente vai ver aqui na prática. Quem aqui, pessoal, que faz uma DRE mensal e acompanha o seu negócio, com visão de receita, visão de lucro, visão de o que tem de despesa linha a linha? Só para a gente ter uma... Boa, tem algumas pessoas aqui. Isso aqui é uma forma muito prática e fácil da gente conseguir acompanhar o negócio e entender o que está acontecendo. Quanto de receita nós tivemos? Então, receita bruta é tudo aquilo que a gente faturou. E aqui tem que estar alinhado com o seu contador que o que gerou nota é receita bruta. Aquilo que você não emitiu nota, tem até um highlight ali como dica para o infoprodutor. Aquilo que você não emitiu nota não vira receita, tá, pessoal? Então, lá na frente, quer fazer uma parceria, quer fazer um M&A e vai trazer esse histórico, falar, minha receita é tanto, mas tem uma parte que eu não emiti nota, então não é receita. Do ponto de vista contábil, não é receita, tá? As deduções, que são o que a gente tem de imposto e taxa da plataforma, e aqui a gente vai decorrendo sobre o negócio, o lucro bruto, quanto que a gente ganhou naquele produto depois de todos os investimentos diretos, os custos diretos. Tem as despesas operacionais, que é nosso staff, nosso time, que participa de toda a gestão de todos os produtos, quanto de fato teve de lucro, e abaixo a gente tem aqui despesas financeiras e os impostos, isso que a gente nunca consegue fugir, né? Que uma visão básica de uma estrutura de DRE, essa visão ela se aplica para quem está num modelo de lucro presumido ou lucro real. Sei que alguns de vocês operam no Simples Nacional, e aí também tem uma baita oportunidade de reduzir a carga tributária de vocês em função da alocação
de pessoas na folha. Esse é um tema também que a gente deve explorar, porque tem uma baita oportunidade aqui de eficiência financeira, tá? Aqui a gente vai fazer uma explanação de alguns produtos para olhar esse DRE consolidado e fazer essa provocação que a gente fez ontem com calma ali com esse grupo menor. Como o Diego disse, foi um dia bastante produtivo. E mostrar para vocês como que é na prática a aplicação disso e tentar trazer aqui alguns insights. Então, um produto de curso online de marketing digital, a gente tem a receita, o quanto foi vendido, preço médio do produto, quantidade de vendas, aí a gente vê lá em cima os 120 mil reais faturados e vai tendo aqui cada despesa em cada linha, o quanto foi de receita, as deduções, quanto sobrou no fim do dia. Então, uma margem líquida de 32%, um ROI de marketing, quando a gente olha quanto a gente investiu de marketing, quanto voltou em receita de 144%, e já temos aqui a visão de que esse produto é um produto rentável, é um produto que vale a pena continuar. Aqui um produto low ticket, um produto de e-book, também com todo o DRE, aqui um pouco mais comprimido, abrindo menos as linhas, trazendo a visão de margem líquida, quanto está sobrando, então um produto com uma margem maior do que o nosso produto anterior, uma margem bruta ainda maior, os investimentos, custos diretos aqui ele é menor, e um gráfico que traz uma visão mensal. Se vocês não fazem um DRE, não faz um acompanhamento mensal de cada produto, fica difícil ter essa visibilidade de o quanto que está performando em receita, em volume, e aqueles indicadores anteriores também se aplicam a essas análises históricas. Meu CAC, como que ele está se comportando? Qual que é a sazonalidade? Com base nos últimos 2, 3 anos. Quando que é o melhor momento para fazer investimento em marketing que a gente vê um retorno em CAC? Então, é muito importante essa análise histórica. Aqui, um outro produto, um produto high ticket de mentoria individual, margem bruta um pouco menor, margem líquida mais parecida com o primeiro produto que a gente trouxe aqui, preço unitário de 5 mil reais, e uma composição dos custos variáveis desse produto, tempo de mentor, plataforma, materiais, certificação. Aqui a gente começa a ver algumas oportunidades de o que está puxando o nosso custo, o que a gente teria de oportunidade de redução para trabalhar, para tentar melhorar a performance desse produto, que dentre os produtos que a gente viu até agora, é o com a menor margem. E aqui um último produto de receita mensal recorrente, um clube de assinatura. Então a gente vê também o número de assinantes ativos, a margem desse produto, a nossa margem bruta, a taxa de churn. E se a gente vai projetar o futuro, vai ter uma previsibilidade de caixa, de receita, de investimento. Esses indicadores todos se aplicam nessas projeções. Quanto que eu vou investir? Quanto que vai vir de receita? Qual que é o churn médio que eu vou ter na minha base? Tudo isso aqui é essencial para a gente conseguir ser assertivo nessas previsões e conseguir explorar melhor aqui e gerir o nosso negócio. Aqui um pouco do que a gente viu até agora dos negócios, só que tudo empilhado. As margens brutas, as margens líquidas e uma análise gráfica, olha como que fica fácil da gente entender. Quem está crescendo mais? Qual que é o produto mais rentável? Qual que é o produto que tem o maior percentual de marketing que está dentro das despesas operacionais? E aqui ele está numa visão compacta, para não ficar uma coisa tão poluída, mas qual que é o custo de marketing sobre a receita de cada um dos produtos e por que performa dessa forma? Será que não tem algo que a gente está fazendo em um produto que vale a pena ser feito no outro? Será que não tem alguma oportunidade de otimizar algum custo quando a gente olha todos os negócios empilhados dessa forma? Só para a gente fazer um exercício, tem alguém aqui que faz um DRE de cada produto e empilha dessa forma? Tem uma visão nessa acuracidade aqui? Yes. Nicolas, eu não tenho, mas eu queria fazer uma pergunta para ti de ontem. Vamos lá.
Eu tenho 40 cursos online. Sabe? Custei esse R$19,90 até R$9,97. Tem que fazer daí de cada um. Se a gente quiser ver a margem de cada produto, é o ideal. Aqui na Cogna, nós temos 7.000 ofertas de cursos de graduação. Então, cada unidade ela tem um curso em um turno que tem um preço diferente para combater o concorrente, para ter uma maior atratividade para o aluno. E em cada unidade, a gente tem a visibilidade de qual que é a margem de cada curso. Já pensou? São 6.000 PNLs que a gente precisa olhar de cada produto. E isso só para graduação. Se a gente quiser gerir o negócio da forma mais eficiente, o ideal é fazer isso para cada produto. Quando o produto é online, a gente tem a oportunidade de escalar e automatizar muita coisa. Então, depois do primeiro, segundo, tende a ser mais fácil manter o modelo atualizado. Tá? Tem uma pergunta. Vamos lá. O exemplo que você deu, ele tem 40 anos. Quando a gente consolida isso dá uma visão geral para a escola, todos esses cursos, todos os experiências. Isso dá uma visão geral, que é exatamente a última coluna que a gente tá vendo aqui, é o consolidado. Então, em cima disso, pegar a margem líquida para um exemplo. Existe um valor mínimo a ser alcançado, ou cada um estipula a sua meta de acordo com o seu risco? A margem líquida é aquilo que você estipula que você precisa ter de retirada do seu negócio. Certo, mas existe uma prática de mercado, tipo, é legal 30%, é legal 50%. Quando a gente olha para o lucro operacional antes dos impostos, então essa linha aqui de lucro antes de IR, aliás, a linha de cima, de lucro operacional, o ideal é sobrar 30% aqui, minimamente. Porque a gente sabe que tem todas essas linhas ainda e precisa sobrar alguma coisa lá embaixo. Tá? Bom, aqui a gente traz uma visão de fluxo de caixa também, entradas, saídas. Isso aqui é muito importante da gente controlar, porque o DRE ele é uma visão da competência, mas não necessariamente tudo que está lá virou caixa. Se a gente tiver inadimplência no produto, e quando a gente fala de produto que tem recorrência mensal, a gente sabe que tem inadimplência. A gente precisa quantificar isso e colocar na projeção do caixa. E projetar também as despesas, as saídas que a gente tem. O caixa ele é composto por dois grupos, as entradas e as saídas. É muito importante a gente gerir. Tem muita empresa que tem um DRE legal, mas quando a gente vai para o caixa, está descontrolado e isso leva a empresa ao fracasso. Tá? Aqui a gente fala um pouco de o porquê que é importante a gente gerir o fluxo de caixa. Vai nos ajudar nas previsões de receitas, a ter esse histórico e analisar um pouco do que aconteceu ao longo dos anos, ao longo do histórico que a gente operou o negócio. A gente vai conseguir criar cenários. Se a gente pretende lançar um produto, pretende lançar algo novo, uma empreitada nova, a gente precisa entender qual a disponibilidade de caixa que a gente vai ter naquele momento. Quanto que a gente precisa investir? Eu vou ter essa disponibilidade? Eu vou precisar tomar dinheiro emprestado aqui? Faz sentido para esse negócio? Qual que é o risco? Então, aqui é muito importante a gente montar essas projeções para casar com os planos futuros da empresa. E já concluindo aqui, as principais mensagens, os indicadores são essenciais, como a gente viu, para conseguir pilotar o nosso negócio de forma eficiente, ajudar a gente nas tomadas de decisões. É importante diversificar esses produtos que a gente trabalha e ter uma visão consolidada de cada um deles. O DRE ajuda nas tomadas de decisões, nas análises verticais e horizontais do nosso negócio, para entender oportunidades. Importantíssimo manter o equilíbrio de LTV e CAC. E as recomendações é a gente fazer todos esses controles, começar em algum momento, porque sem isso aqui vai ficar difícil. É como dirigir o carro sem o velocímetro, sem as ferramentas necessárias que a gente tem ali no painel para poder ter sucesso na jornada.
Bom, dei uma acelerada aqui, pessoal. O material era Uma salva de palmas aí pro Nicolas, né?